Vamos abrir Jeremias, capítulo 2. Ele vai continuar nos falando através da palavra, porque a palavra nos orienta, a palavra traz para nós o querer de Deus. Então, Jeremias 2, versículo 13. Porque meu povo cometeu uma dupla perversidade, abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas fendidas, que não retêm a água. A respeito da palavra água viva, já é a segunda vez que nós damos um ensino aqui a respeito da água viva. Na primeira vez nós falamos sobre a samaritana, quando ela chega no poço, e o Senhor Jesus, ele diz para ela, não precisa de abrir, ele fala para ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Então essa água viva, ela vem do próprio Deus para nós. E onde existe água, existe vida. Onde existe água, existe prosperidade, bênçãos. O homem, ele não vive sem a água. E o Senhor vem nos revelando que essa água viva brota dele para nós. Então Jeremias, ele foi um profeta que a própria Bíblia nos diz que ele foi um profeta das desgraças. Jeremias, ele foi chamado para ser profeta, Deus o chamou quando ele ainda era muito jovem. Ele tinha ali em torno dos seus 20 e poucos anos, e Deus chama ele para uma missão muito difícil. Uma missão difícil porque naquela época o mundo deles estava também passando por uma época difícil. Estava passando por um problema político, por um problema religioso. O mundo que cercava aquele povo estava também difícil. Mas Jeremias vem ser o portador de Deus para aquele povo. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que sintonizar a Bíblia com a nossa vida. A Bíblia não é uma história que passou, não. Nós temos que trazer a palavra para a nossa realidade hoje. E Jeremias, ele era um homem do campo, um homem simples, cultivava a terra. Ele era um homem muito humilde e ele morava nos arredores de Jerusalém, tipo uma aldeia, um pequeno povoado, ele ali morava. E as coisas que mais ferviam o sistema aconteciam em Jerusalém. E Deus o chama para ser profeta. Todo profeta, ele alerta, ele exorta. Lembra de João Batista quando ele falou com a mulher de Herodes? Então os profetas muitas vezes falam em nome de Deus
exortando o povo para voltarem para o caminho reto, voltarem à conversão. E hoje não é diferente. Então nós vamos trazendo a palavra de Deus do Antigo Testamento para a nossa vida. O mundo está difícil, mas Deus nos dá uma solução. E Jeremias, então, ele vai profetizar basicamente os últimos 40 anos. Olha, ele vai profetizar e vai viver. Ele vive então, diante de si, no futuro, os próximos 40 anos. E ele vai profetizar o que iria acontecer se o povo não se voltasse para Deus. A história da Bíblia, ela é praticamente a história dos acontecimentos de hoje. Jeremias, ele viveu num tempo em que havia líderes corrompidos, sacerdotes corrompidos, profetas que profetizavam falsas profecias, profetas que profetizavam o que o povo queria ouvir. E também no tempo de governantes maus e corruptos. Essa era a realidade de Jeremias. Então vejam bem, no meio dessa realidade havia essa crise político-religiosa. E as nações sempre em briga por domínios. E Jerusalém era muito visada pelos assírios, pelo povo da Babilônia. Então vejam bem, Jeremias, o centro da pregação dele foi que se o povo não se voltasse para Deus, haveria de acontecer o exílio. Então ele profetiza e ele vive, porque ele viu o povo ser deportado para a Babilônia. Gente, eu até me arrepio, sabe? Olha, hoje o nosso Deus continua falando a mesma coisa para nós. Se nós não nos voltarmos para Ele, nós não temos outra solução. Deus é a solução. Se na sua família está difícil, nós temos que buscar a Deus. Se está tudo bem, se está tudo correndo bem, temos que buscar a Deus. Então Jeremias, ele recebe essa grande missão de direcionar o povo que estava andando por caminhos tortuosos. Ele teria que profetizar, dirigindo esse povo para o caminho correto. E Jeremias, então, ele foi caluniado, perseguido. Uma vez colocaram ele dentro de uma cisterna, para esse homem calar a boca. Ninguém queria ouvir desgraça, ninguém queria ouvir que haveria o exílio, que o povo teria que voltar-se para Deus. Ninguém queria ouvir isso, não. Então, as autoridades, os líderes religiosos, a corte que vivia em volta do rei, todo mundo foi se saturando com as profecias dele. Gente, olha, não deve ter sido fácil. E eles então, saturados daquele homem, colocam ele numa cisterna. A cisterna, diz a Bíblia, que ela não tinha água, mas ela tinha barro lá no fundo. E o profeta ficou lá nesse lugar
e um servo do rei, né, conta para o rei o que eles tinham feito com Jeremias. Então ele fala para ele tirar o profeta de lá. E o servo tira o profeta, então ele é caluniado, perseguido, né? Uma presença, vamos dizer assim, indesejável. Jeremias foi assim. E o Senhor vai então falar que aquele povo, meu povo, cometeu uma dupla perversidade. Abandonou-me a mim, fonte de água viva. Quando o povo caminhava no deserto, Deus vai falar nesse capítulo 2. Quando o povo caminhava no deserto, que o povo precisava de Deus, as suas dificuldades físicas, né? O povo tinha sede, o povo tinha fome, nas suas necessidades básicas, eles buscavam a Deus, se voltavam para Deus. Quando então chegaram na terra prometida, bastou o homem ter uma determinada estabilidade. O homem estava seguro naquele lugar, já não estava mais no deserto, lugar quente, à noite, noites muito frias. O homem pega uma estabilidade, ele vai deixando Deus de lado e ele vai adorando ídolos daqueles povos. Quando nós falamos ídolos, o que é um ídolo para nós? A gente sempre imagina, vamos dizer, algo que nós vamos adorar. Então vejam, todas as vezes que nós colocamos algo no lugar de Deus, nossas prioridades no lugar de Deus, nós estamos idolatrando. Então, o primeiro mandamento de Deus é, qual é? Sobre todas as coisas. Não é amar a Deus depois de todas as coisas, não. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o mundo, tanto naquela época como hoje, vai se perdendo no meio das maravilhas do mundo. O mundo é cheio de maravilhas. O mundo nos dá água suja muitas vezes. E Deus nos dá essa água limpa. E o próprio Deus fala: o povo abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas defeituosas que não retêm a água. Então esse ensino foi para mim, né, e é para todos nós, uma grande forma de revisarmos a nossa vida. O que é que eu estou dando prioridade na minha vida? Qual a minha prioridade? O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Nós já não estamos jovens. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Então, o Senhor nos chama com amor. Deus não nos chama, não é, com chicote, não. Ele nos chama com amor, para nos voltarmos para Ele. Porque muitas vezes nós trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Nós deixamos as coisas santas que nos levarão para a eternidade e nos envolvemos com tantas maravilhas, muitas vezes fúteis.
e que tomam o nosso tempo, e nós vamos assim, não é? Levando aquela vida mais ou menos. Durante toda a história do povo de Deus, o povo teve chance de voltar para Deus. Deus chamava, Deus falava, usou inúmeros profetas para alertar o povo. E hoje nós temos também esse alerta. Nós estamos próximos da festa de Nossa Senhora de Lourdes. Eu me lembrei, sabe de quê? Quando Bernadette abaixou e bebeu aquela água suja. Quem sabe a história? Ela abaixou no chão e bebeu aquela água enlameada. E o povo achou que aquela menina estava ficando, era maluca. E foi dali que brotou a fonte de água viva, que hoje existe, né, em Lourdes, e é uma água que cura, que santifica. E nós temos às vezes, não é, a impressão de que Deus só nos cura no físico. Mas a gente tem tido experiências lindas aqui no grupo, que Deus cura o nosso interior, aquilo que nós não alcançamos, a nossa mente, o nosso coração, feridas do passado. Gente, Deus é maravilhoso. E Deus, Ele mostra também, há muitos homens na história, muitos santos, que também procuraram Deus em diversos lugares, mas não o encontrando, né? Deus dá a oportunidade para que eles se voltem para Deus, porque só Deus planifica a nossa vida, só Deus enche o nosso coração. E uma dessas pessoas é Santo Agostinho. Santo Agostinho, para mim, ele é muito querido para mim. Aquele colégio aqui em Goiânia formou os nossos filhos, né, nossos 3 filhos, e tem, né, ajudado também na formação da nossa neta. Então, Santo Agostinho, nós já caminhamos com ele, assim, com a vida dele, os ensinamentos dele há muitos anos. E Santo Agostinho, ele tinha uma sede dentro dele. Um homem capaz, um homem, não é, culto, um homem diferenciado para a época dele. E Santo Agostinho tinha essa sede, algo o incomodava. E ele então vai dizer para nós, numa linda oração, aquilo que ele sentia e que Deus veio, só em Deus, né? Ele encontrou essa paz, esse preenchimento do seu vazio. Feche os seus olhos para ouvir a oração que ele nos deixou. A oração se chama Tarde te amei. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu disforme lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste e tua luz afugentou a minha cegueira.
espargiste tua fragrância e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo da tua paz. Então, Santo Agostinho, ele buscou durante muito tempo da sua vida algo que estava fora dele. Gente, eu era ainda jovem aí, dos 17 anos. Eu tinha algo vazio dentro de mim. Eu tinha algo que precisava ser completado. E naquela época, eu devia ter uns 18, 19 por aí, quando eu e o Olaci começamos, nós éramos colegas de faculdade. E um dia o Olaci me chama para participar de um encontro que chamava Mini TLC, né, neguinho? Mini TLC. E eu fui nesse encontro. O Olaci já participava desses encontros. Gente, naquele lugar eu encontrei o que eu procurava. Olha, e a procura de Deus, ela é contínua na nossa vida. Eu não posso dizer, eu encontrei a Deus, pronto, vou embora. Não. É preciso estar próxima dele. Então nós vamos, Deus vai nos transformando, nos dando alegria. Deus vai nos transformando, assim como Jeremias contou, aquela passagem daquele barro, né? O vaso do oleiro. Essa passagem também é de Jeremias. Deus vai trabalhando naquele vaso. E Ele foi fazendo assim conosco também. Você teve um encontro com Deus na sua vida. E por isso você está aqui. E o Senhor foi por certo. Ele não faz algo especial para a pessoa A, ou B, ou C, não. Ele vai trabalhando em nós. E nós vamos mudando, modificando para melhor, graças a Deus. Então, gente, é muito rico os caminhos de Deus. Não vamos deixar o Senhor ter queixa de nós. Eu quis te dar uma água viva. Não, Ele nos dá uma água viva, mas é preciso que eu queira continuamente essa água, para me ficar cheio da graça, cheio do Espírito, cheio de paz, num mundo tão sem paz. A verdade habita em nós, assim como a verdade está sendo deixada de lado. Isso não nos atinge, porque a verdade está em nós. Deus é a verdade. O Senhor Jesus já nos diz, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E a água é vida. E Cristo é vida. Por isso, essa nossa perseverança em buscar o Senhor. Ouça essa música agora e vamos fazer dela também a nossa oração. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha
Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Agora na fé, vai agradecendo. Deus derramou hoje no nosso encontro águas puras, águas limpas, águas vivas. Vai agradecendo. Senhor, nós queremos te louvar por essa manhã. Obrigado pela vossa bondade, Senhor, em nos lavar, em nos santificar. Obrigado porque só o Senhor é o nosso Deus. Te louvamos, Senhor, porque compreendemos o teu mandamento. Obrigado pelas tuas graças derramadas nesse lugar aqui hoje. Te louvamos, Senhor, por tua bondade, porque o Senhor quer que fiquemos perto de ti. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te damos graças, Senhor.